Salve, salve meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal e hoje eu estou trazendo para vocês um review muito especial. É um review de duas publicações, dois materiais que conversam muito bem. Hoje nós vamos falar desses dois livros aqui, Ortodoxia Humilde, Defendendo as Verdades Bíblicas Sem Ferir as Pessoas, do Joshua Harris e do Eric Stanford, publicado por Edições Vida Nova, e o segundo é de um pastor que eu acabei fazendo amizade, conheci ele na internet, depois conheci pessoalmente. O livro do pastor Temi Lima, Campanha, Roubando o Reino de Deus. Então, bora pro review. Depois da leitura das Escrituras, e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino, pois afirmo que na interpretação das Escrituras Calvino é incomparável, e que seus comentários são mais valiosos do que qualquer coisa que nos tenha sido legada nos escritos dos pais, tanto assim que atribuo a ele um certo espírito de profecia no qual ele se encontra em uma posição distinta acima de outros, acima da maioria, na verdade, acima de todos. Bom, pessoal, essa fala aí do nosso querido Armínio, ela busca ilustrar algo que é muito importante que seja falado no vídeo de hoje. Que é o quê? É nós tirarmos da nossa cabeça o pensamento de bolha. Bolha teológica, bolha intelectual. Porque o que nós vemos muito hoje em dia nas conversas dos crentes, dos estudiosos, enfim, das pessoas que fazem parte do meio cristão, é um pensamento de bolha. Tipo assim, se o camarada não é da mesma linha teológica que eu, se ele não lê os mesmos livros dos mesmos autores que eu, se ele crê, por exemplo, que os dons continuam ou que os dons cessaram, qualquer material desse cara não serve para mim, não serve para os meus estudos. E pensando nisso, eu trago no review de hoje duas publicações que vão nos ajudar a entender se essa forma de pensar é correta, é bíblica ou não, tá bom? O primeiro livro é, como eu já disse, do pastor Temi Lima, Campanha, Roubando o Reino de Deus. Esse livro aqui ele já apareceu no canal num vídeo de unboxing, você pode acompanhá-lo, vou deixar aí na descrição. Qual é a proposta desse livro? É refutar biblicamente essa prática que o próprio autor define como cancerígena na igreja, que é a prática de campanhas. 7 semanas disso, 12 semanas daquilo, 3 semanas daquilo outro, sobe no monte, desce do monte, enfim, toda sorte de heresias que nós vemos por aí. E é algo assustador. E o pastor Temi, ele se mostrou bem sensato, bem coerente na sua avaliação, no seu estudo, no seu trabalho. Por quê? Justamente por levar em conta o que eu estava falando antes, de não ter na sua forma de trabalhar, na sua forma de pensar, na sua forma de pesquisar e de estudar, o pensamento de bolha. O pastor Temi é pentecostal clássico. E eu sou um cara reformado. Então, para não ficar só nas minhas palavras, vocês vão entender bem sobre isso que eu estou falando em um dos pontos desse livro. Aqui, ó, a folha de rosto, Campanha, Roubando o Reino de Deus. Essa edição aqui é a segunda reimpressão de outubro de 2020. Aqui uma dedicatória do autor, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e eu descobri que ele mora próximo à minha casa. Ou seja, muito legal, né? Vamos aqui a ficha técnica. Vamos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Agradecimento ao professor Dr. Alderi Souza de Matos. Quero externar minha gratidão ao Dr. Alderi Souza de Matos, que gentilmente nos concedeu a utilização de seu texto sobre confissão positiva registrado no site da editora Ultimato, que recebe o título original de
Raízes históricas da teologia da prosperidade. Fiz algumas adaptações no texto, de forma a corroborar com o que propõe no livro, mas registro todos os créditos ao Dr. Alderi Souza de Matos, ao qual desde já registro meus protestos de agradecimento. Nota pessoal. Tomei a liberdade de utilizar as reflexões deste homem de Deus, pois há bom tempo contemplo seus escritos e ensinos, o que muito me ajudaram em minha caminhada cristã. A meu ver, foi a melhor reflexão que pactuou com o meu modo de enxergar a teologia da prosperidade. Olha só que interessante, ó. Dr. Alderi Souza de Matos é escritor e doutor em História da Igreja pela Universidade de Boston. E ele é o quê? Historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Autor da obra A Caminhada Cristã na História e os Pioneiros Presbiterianos do Brasil. Ou seja, o pastor Temi, pastor, teólogo, professor de linha pentecostal, pediu ajuda de um outro erudito, mas só que reformado. Olha só, agora você imagina se o cara tivesse o pensamento de bolha, o pensamento fechado, você acha que ele ia pedir ajuda para um outro cara que é de uma linha teológica diferente da dele? O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer que o Evangelho ele é muito maior do que a igreja A, do que a igreja B, do que a posição teológica A, a posição teológica B. As pessoas ficam muito focadas em coisas que são secundárias e esquecem que as coisas principais, as coisas que realmente fazem a diferença entre o cara ser um cristão ortodoxo, um cristão verdadeiro e um falso cristão, essas coisas convergem mais do que as outras coisas. O nosso foco deve ser nas coisas que convergem, nos pontos centrais do Evangelho. E é justamente por isso que nós vemos aqui dois eruditos de linhas teológicas e de confissões de fé diferentes dialogando e trabalhando juntos, visando a edificação da igreja. Isso é muito importante, isso é essencial para nos ajudar nos nossos estudos, gente. Então vamos continuar. Apresentação do autor, aqui o prefácio, aqui ó, argumento teológico. Como são dois materiais, então vamos fazer uma coisa mais dinâmica. Aqui ó, uma marcação interessante. Proliferando aberrações na igreja. Uma coisa que eu não sabia, gente, é que existe uma publicação onde você encontra 1001 ideias para fazer campanha na igreja. Quer ver? Eu vou dar uma lida no trecho aqui, ó. Utilizarei neste tópico um livro intitulado 1001 Ideias, Manual das Melhores Campanhas. Chamo este livro de A Esperteza do Autor. Gente, é de cair para trás. Você vê até onde vai a engenhosidade humana. Aí aqui o autor, como o próprio livro propõe, ele busca traçar qual a origem histórica, qual a origem também cristã dessa coisa de campanha, onde ela se originou, onde ela se inspirou. E fazendo esse estudo mais aprofundado, o autor ele vai nos apresentar uma junção de coisas, ou seja, ele vai nos mostrar como que as campanhas de hoje se iniciaram e, acima de tudo, qual é a mãe das campanhas, de onde elas vieram. E nós vamos descobrir que elas se originaram, na verdade, na Igreja Católica. E a mãe das campanhas que nós vemos hoje é justamente a novena. Aí aqui nessa tabela, o autor ele faz uma lista do que se refere a essa questão de campanha dentro da Igreja Católica e aqui na Igreja Evangélica. Aqui na Igreja Católica, água benta, não comer carne na Santa Ceia, jejuns quaresmais, vestes sacerdotais, sinal da cruz. Aí aqui, nas igrejas evangélicas, Arca da Aliança, pezinho, casa, porta, chave da vitória, porta-óleo, cruz, cajado, coração, alianças, grilhões,
chaves para a prosperidade, bandeiras, tapetes de oração, tapete de fogo, muralhas, escudo da fé, muros, envelopes, arca de Noé, panfletos, sabonetes, rosa perfumada, lenços, pomba, manto de Elias, botija e por aí vai, gente. É uma série de bizarrices inomináveis. Aí aqui, ó, nessa parte aqui onde ele cita alguns argumentos teológicos, ele vai falar justamente da novena. Novena, péssima herança católica. E aqui acelerando, pessoal. Vamos aqui à próxima marcação. Aí aqui, ó, nesse trecho aqui, o pastor Temi, ele está argumentando um pouco sobre como ele se deparou com essas questões na sua função de professor. Aqui ele está falando o seguinte, ó, ao dar aula sobre paracretologia, cheguei a determinado ponto da aula em que formulei a pergunta: quem já teve uma mensagem mudada pelo Espírito Santo na hora de ir ministrar? De forma unânime, pasmem, todos disseram sim, ou já tive minha mensagem mudada. Quer dizer, essa é uma desculpa muito comum para esses falsos mestres, esses comerciantes da fé, para procurar dar embasamento nas suas campanhas. Porque, sinceramente, biblicamente falando, você não vai encontrar respaldo a nenhuma delas. E isso resulta o quê? Resulta em várias heresias, em várias bizarrices, coisas ridículas, como essa daí que você vai ver agora. Sexta-feira Forte, dia 25 de janeiro. O maior trabalho de libertação já visto no estado de São Paulo. Campanha da purificação de templos, a grande purificação do corpo, com a distribuição das 7 águas mais poderosas do mundo, trazidas pelo apóstolo Agenor e bispa Ingrid Duque, da Terra Santa de Israel. E tendo Jesus feito um chicote de cordas, expulsou a todos que contaminavam o templo, dizendo-lhes: tirai estas coisas daqui, tirai estas coisas daqui. Se alguma imundícia está contaminando a sua vida, contaminando o seu corpo, tais como enfermidades, macumba, feitiço ou bruxaria, vultos, vozes estranhas, vícios, drogas e jogos de azar, miséria, desemprego, dívidas, brigas dentro do lar, maldições hereditárias, azar no amor, disse-lhes Jesus: tirai estas coisas daqui. Você receberá as 7 águas mais poderosas do mundo consagradas em Israel. As águas destes 7 lugares têm uma função específica e definida. Mentira! Heresia! Heresia! Sai! Não vê! Desliga a TV! Anuncia pra todo mundo heresia! Onde já se viu ensinar isso, gente? Pois é, pessoal. Não é fácil. Não é nada fácil. Aí aqui nesse tópico mais para o final do livro, ele já fala da inutilidade do servo, o que é ser inútil, o que é ser um servo. Tá? Aí aqui, ó, eu até grifei um ponto muito importante, que de forma bem concisa e direta já fecha esse assunto e deixa bem claro que a campanha, nos moldes que é apresentado por essas igrejas, não serve de nada. A campanha não resolve o problema de quem não nasceu de novo. É justamente isso, gente. Nós que muitas vezes nos vimos enganados por essas pessoas, enganados por esse falso evangelho, não nos lembramos de que o homem não é capaz de pagar o preço pelo seu pecado. Cristo veio e pagou o preço. Então, é uma coisa que não tem o menor cabimento, mas que infelizmente, ainda nos dias de hoje, engana dezenas de milhares de pessoas. Aí aqui mais uma parte grifadas para finalizar. Entendamos de uma vez por todas que Deus é Deus de aliança e não de campanha. Ele não precisa de emaranhados de superstições para agir em prol da sua igreja. Então, essa daqui é a análise e o review do livro do pastor Temi Lima, Campanha Roubando o Reino de Deus. Agora, sem perder o pique, um livro que tem também a ver com essa questão
de agir certo, de agir de forma correta, bíblica na igreja, é esse livro aqui, Ortodoxia Humilde, defendendo as verdades bíblicas sem ferir as pessoas. Ele é de dois autores, Joshua Harris e Eric Stanford. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai falar acerca da ortodoxia, mas também como é que você pode ser ortodoxo sem abrir mão da humildade, do amor. Porque você não pode usar da ortodoxia, do conhecimento, do seu eruditismo, como um chicote para bater nas pessoas. Vamos dar uma lida aqui no prefácio. No prefácio não, desculpe, na sinopse. O cristão não pode escolher entre ter humildade e defender a ortodoxia. Precisa de ambas. Em Ortodoxia Humilde, o renomado autor Joshua Harris examina os ensinos do Novo Testamento sobre o chamado para que os cristãos tenham uma coragem permeada de amor, que ignora controvérsias tolas, suporta o mal parcialmente e defende a verdade com espírito generoso. Sem esse tipo de humildade, Harris afirma, nós nos tornamos como os fariseus, corretos em nossa doutrina, mas alguém que prejudica a defesa da verdade com o nosso orgulho. Para o cristão, ortodoxia evoca tudo aquilo que é estimado, belo e eterno. Contudo, em nossos dias, muitas vezes a ortodoxia é manejada como uma arma, usada para atacar pessoas com pontos de vista diferentes. É hora de o povo de Deus demonstrar que tem tanto atitudes quanto pensamentos corretos. Somos chamados a aceitar e defender a verdade bíblica. Nessa verdade, porém, estão incluídas ordens recorrentes de amar nosso próximo, amar nossos inimigos e agir com gentileza e respeito, pessoal. Isso é o que menos nós vemos na internet, porque a internet, infelizmente, é a terra de ninguém, né? Ao final de cada capítulo, o autor preparou um guia de estudo que pode ser usado individualmente ou em grupo. Ou seja, se tratando de um livro de vida cristã, é algo que te leva à prática, é algo que te leva a executar, a pôr em prática o que você aprender nesse livro, né? Algo muito interessante. Aqui a folha de rosto, a ficha catalográfica, aqui o sumário. É um livro pequeniníssimo, pessoal. É um livreto. Tem 95 páginas, mas ele te dá um verdadeiro, como é que eu posso dizer, soco no estômago da sua arrogância, da sua prepotência. Porque ele nos lembra de colocarmos o nosso pezinho no chão. Não é porque você é crente, é convertido, que você se torna um super-homem ou uma super-mulher. Tem que dar uma baixada na bola. Aqui o sumário. Agradecimentos, prefácio. Sua atitude é importante. Com lágrimas nos olhos. O arrependimento começa por mim. Olha só. Vivendo pela aprovação de quem? Dos homens? Não. De Deus. Vamos seguindo aqui. Sua atitude é importante. É legal que você vai vendo que no decorrer do livro tem uns quadros, umas frases destacadas. Ó. Verdades ortodoxas são o prumo que nos mostra como pensar com retidão em um mundo tortuoso. Vai seguindo, mais uma frase aqui. Ó. Devemos nos importar profundamente com a verdade e também devemos defender e compartilhar essa verdade de forma compassiva e humilde. Isso aqui é muito importante. Isso aqui também tem a ver do que eu falava na análise do primeiro livro. Você acha que uma pessoa que fica presa dentro de uma bolha, ela vai conseguir tratar as pessoas, conseguir expor a verdade de uma forma compassiva e humilde? Não vai. Porque só o fato de você achar que só o que está dentro da sua bolha, dentro da sua linha de pensamento é o correto, é bom, isso já demonstra que humildade é uma coisa que te falta. Aqui mais um quadrinho. Um dos erros frequentes cometidos por nós cristãos é que aprendemos a repreender como Jesus, mas não a amar como Jesus. Olha só, esse livro aqui é sensacional para nos ajudar a colocarmos os nossos pés no chão, a não fazer o que muitos fazem, de ficar viajando na maionese, ficar tendo sonho de feijoada, enfim, é muito complicado. Aqui falando do apóstolo Paulo. Paulo não queria simplesmente derrotar seus oponentes numa disputa. Queria ganhá-los para a verdade. Agora me responde uma coisa. Você acha
que aquelas pessoas que ficam envolvidas em discussões de internet, por exemplo, estão preocupadas com o quê? Em ganhar na argumentação daquele seu adversário ou em ganhar o adversário para a verdade? Lembrando, quando a discussão é válida mesmo. Quando você está tentando, de fato, apresentar uma verdade para uma pessoa que se encontra ainda na cegueira espiritual. Você acha que essas pessoas têm essa preocupação? Eu acho que não. Aqui mais um quadrinho. Não podemos, nem temos permissão bíblica para nos dar ao luxo de ficar incertos em relação àquelas coisas sobre as quais Deus foi claro. Aqui um exemplo do que o livro se propõe. Aqui nós temos um guia de estudo, aqui nós temos perguntas. Aqui nesse caso são 4 perguntas. 4 não, são 7 perguntas. Aí aqui vem acompanhado de uma sugestão de oração. Peça a Deus que abra seu coração para a importância de representar a verdade dele, bondosa e fielmente, no mundo decaído. Peça especialmente que ele lhe mostre aquelas áreas em que você mais precisa melhorar quanto à ortodoxia humilde. Aí aqui vem acompanhado de uma ação. Identifique pessoas em sua vida que não estão interessadas em doutrina bíblica. Para cada uma delas, tente pensar em formas específicas pelas quais você possa influenciar mais a vida delas quando o assunto da ortodoxia surgir da próxima vez. Olha só, muito interessante. É um livro que te estimula muito a não só ser uma pessoa correta biblicamente, mas a colocar isso em prática e colocar da maneira certa, não da maneira errada. A mensagem da ortodoxia cristã não ensina que eu estou certo e os outros estão errados, mas sim que eu também estou errado. Mesmo assim, Deus é cheio de graça. Vamos seguindo aí. Aqui, ó, mais um quadrinho muito interessante. Se estar certo torna-se mais importante para nós do que adorar a Deus, então nossa teologia já não diz mais a respeito de Deus, diz respeito a nós. Não adianta nada. Quando você se deixa dominar pela soberba, pela arrogância que existe no teu coração, você ainda diz que são por motivos teológicos, desculpa. A sua teologia não mais visa conhecer a Deus, ela visa agradar você mesmo. Aqui, mais uma marcação interessante, mais um quadrinho. Mais uma lapada, né, que esse livro nos dá. Ortodoxia genuína, cuja essência é a morte do Filho de Deus em favor de pecadores que nada mereciam. É neste mundo a mensagem que mais humilha e esmaga o orgulho humano. A mensagem do Evangelho, pessoal, ela visa nos mostrar o tamanho da nossa miséria e o quanto nós precisamos de um Salvador. Ela não nos serve para nos tornar pessoas mais orgulhosas e soberbas do que nós já somos. Aí aqui, uma última marcação. Gastamos tanta energia para obedecer pessoalmente a palavra de Deus e ser reformados por ela, quando gastamos para criticar os que a difamam? Será que você é realmente um servo que busca ser correto, busca ser bíblico, fiel à palavra de Deus, busca ser transformado por ela em primeiro lugar, ou é aquele caçador de heresias da internet? Aquele ungidão que se acha um Martinho Lutero do século XXI e que vai pregar 95 teses no Facebook de todo mundo? Não é bem assim, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo, onde nós trouxemos aí um review em dose dupla, uma análise muito proveitosa dessas duas publicações que eu desde já recomendo demais para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e dar uma olhadinha aí na descrição. Você vai ter o link do melhor bacharel livre em teologia da internet, também vai ter o link das minhas redes sociais, o link dos vídeos anteriores. E é isso, pessoal. Um grande abraço, que Deus abençoe muito vocês e até a próxima.